Oi pessoal, Sérgio Bento aqui, PS82 Português, PS82 Português. Hoje a gente vai ver a parte 2 do Desmascarando Satanás, a história não contada da serpente, engano, julgamento e guerra global. No vídeo anterior a gente respondeu duas perguntas, que é por que a serpente estava no Éden e a serpente era um animal. E hoje nós vamos responder a terceira pergunta, por que a mulher não se assustou com a presença da serpente e por que ela conversou com a serpente. Daqui para frente, e possivelmente começando no próximo vídeo, o conteúdo vai ser extremamente controversial. Não obstante, eu creio que é verdade. É controversial porque os filtros das denominações, das doutrinas, mancharam, bloquearam a verdade da palavra de Deus. E o cristianismo hoje em dia é incrivelmente superficial, e o cristianismo contém a verdade, mas não é a verdade, por causa de todo esse engano, esses filtros que foram colocados na palavra de Deus pelos próprios teólogos e pelos pastores que predicam, muitos deles que predicam no domingo de manhã, de tarde ou quando seja. Então, hoje vamos ver a terceira pergunta. E aí então a gente vai entrar naqueles assuntos que vocês querem ouvir a respeito. Por exemplo, os filhos de Deus, os objetos voadores não identificados, a origem dos demônios. Será que Deus é único ou existem outros deuses? Nós vamos estar falando a respeito de todas estas coisas. Há uma coisa que é bastante interessante, é assim, será que a gente pode falar com os mortos? A gente vai falar a respeito disso, porque Deus proíbe falar com os mortos. Mas hoje, parte 2, engano, julgamento e guerra global. Gênesis 3, a segunda parte do primeiro versículo até o versículo 3 diz assim, a serpente falando, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Por que a mulher não se assustou? A mulher não se assustou nessa conversa, porque a presença da serpente no Éden era uma coisa normal. Essa é uma conversa que nós temos, que foi escrita entre a mulher e essa serpente, a mulher com um outro ser divino, que não era humano nem animal. Depois desse texto, a gente vê então que existe uma conversa entre Deus e Adão. Deus fala a respeito de Adão quando Adão estava sozinho, mas a gente não vê um diálogo entre Deus e Adão. Depois da queda de Adão e Eva, a gente vê também um diálogo entre Deus e Adão, Deus e Eva e Deus e a serpente. O que a gente pode assumir com toda segurança é que, ainda que a Bíblia não nos diga a respeito, houveram muitas conversas, não somente comandos de Deus, por exemplo, não comereis disso ou daquilo, mas houveram conversas, e essa conversa que a mulher teve com essa serpente foi uma de muitas. Então, para a mulher, assim como para Adão, era normal a presença destes seres que tinham essas características animalescas, porque eles viviam neste lugar, que era o Éden. O Éden não era toda a terra, o Éden era uma parte da terra, era a habitação divina, era a habitação de Deus e destes seres divinos. Então por isso que a mulher não se assustou. Era normal para ela. Não tinha nenhum mal um bicho falar. Eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas existe um detalhe, porque a serpente aqui a gente sabe que é um animal, mas é uma representação de algo divino. A questão é que se o diabo, Satanás, que depois essa serpente foi identificada como Satanás, se ele tinha a imagem da serpente ou se a serpente tinha a imagem dele como um ser divino. Se eu não toquei isso no vídeo passado, alguns vídeos atrás, que eu creio que eu falei a respeito, a verdade é que quando a gente conversou a respeito dos serafim, querubim, tudo isso, eles tinham aparência de dragão,
que é traduzido serpente, mas na realidade eram dragões. E é muito claro que esses dragões, se você lê toda então a literatura antiga, era muito normal, não somente dentro da descrição bíblica desses seres divinos, mas de outras descrições, que eles cuspiam fogo. E esses dragões eram protetores do trono de Deus. Então, se Deus estava no Éden, estes dragões, essas serpentes, estes seres serafins e querubins necessitavam estar na presença de Deus. E você deve se lembrar que Satanás era um querubim guardião. Então, se Deus estava no Éden, ele teria que estar no Éden. Então, era normal. Se Deus estava lá, ele estava lá. E não somente ele, mas muitos outros. Mesmo porque, no final das contas, Deus colocou um querubim do lado este do jardim, quando ele expulsou o homem e a mulher do jardim, e também uma espada. Uma espada flamejante que, para não deixar ninguém entrar dentro. Tudo isso é muito interessante, porque, por exemplo, querubim, a gente sabe que é um querubim. Se você não sabe, ver os vídeos anteriores. Agora, aonde aquela espada foi fabricada? Esse é um assunto interessante, porque espada significa tecnologia. Espada significa tecnologia. É uma tecnologia de guerra. Okay? Hoje a gente usa armas. Quer dizer, aí vocês no Brasil não podem usar nada, né? Tiraram tudo de vocês. Ok. Mas a gente usa armas de guerra, como a AR-15, a revólver, pistola, AK-47, ou o que seja. Mas era uma tecnologia. Era uma tecnologia de guerra. Então, a gente vê desde o princípio que Deus se prepara para a guerra. E é a guerra global. Então a mulher não se assustou porque o bicho já estava lá. Ele estava lá. O que me deixa entender, então, uma coisa. O mal não entrou na Terra por causa do pecado de Eva. O mal já existia. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. O mal não entrou na Terra por causa do pecado de Eva. Antes de Eva pecar, o mal já existia na Terra. A gente chega lá daqui a pouquinho. Olha o que Deus disse para Adão versus o que a mulher comentou para a serpente. Deus disse assim para Adão: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que a mulher disse para a serpente foi o que ela ouviu de Adão, ou o que ela entendeu de Adão. Então houve uma comunicação entre Adão e a mulher, porque quando Deus disse isso para Adão, a mulher não existia. Então Deus falou para Adão, e o que nós assumimos é que Adão falou para a mulher. Uma questão de comunicação. Então esse negócio que marido e mulher não se entende, já vem antes do pecado. Antes do pecado, homem, mulher, marido e esposa já não se entendiam. Aí acontecem essas coisas que a gente está vendo aqui agora. Diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Disse Deus. Ela está dizendo que Deus disse isso, e que Deus não disse. Diz assim: dele não comereis, ok, nem tocareis nele. Deus não disse isso. Para que não morrais. Então, entre o que Deus disse e o que a mulher disse para a serpente, não é porque a serpente não sabia. Houve uma mudança. Ou seja, a mulher interpretou o que o homem disse a ela. E aí então, quando ela respondeu à serpente, é quase que como ela abrisse a porta para a serpente colocar pensamentos não muito bons dentro da cabeça dela. Bem e mal. Vamos pensar aqui no bem e do mal. A palavra é a palavra tub. Tub, agradável, que é a palavra bem. Agradável, bom, lindo. Características: aparência formosa, agradável aos olhos, é algo que era saboroso, cheiro doce, perfumado, agradável como árvore de sombra.
As qualidades eram de bem, era um conceito moral, gentileza era uma virtude cardial. Ou seja, quando nós falamos a palavra bem nessa árvore de bem e do mal, nós estamos falando de moralidade. Moralidade. Não obstante, quando nós falamos do mal, a palavra é Ra, que é interessante porque Ra, ou Ra, é mal, mas é também um dos deuses do Egito. Ra, um dos grandes deuses do Egito. Características: desagradável aos olhos, que traz e produz dor, infelicidade, de baixo valor, cruel em disposição ou temperamento. Algumas qualidades é mal, conceito imoral, perversão, e é a ideia de pecaminosidade. Ou seja, quando nós falamos a árvore do bem e do mal, nós estamos falando a árvore da moralidade e a árvore da imoralidade. Adão e Eva entenderam o que era a morte? Porque se a gente volta aqui e diz assim, Deus falando para Adão, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Mas será que Adão e Eva entenderam o que era a morte? Sabe o que é interessante? É que Deus fala a respeito de morte antes que o pecado entrasse no mundo. Ou seja, o conceito de morte já existia, não somente na mente de Deus, mas como um fato, uma realidade naquele mundo bom. O mundo não era perfeito. Eu escutei outro dia um pastor aí do Brasil dizer que Deus criou tudo perfeito. Eu não sei que Bíblia ele está lendo. A minha Bíblia no original hebraico, e até mesmo minha Bíblia português, espanhol, alemão, inglês, não diz que Deus criou tudo perfeito. No final de cada dia ele disse, a Bíblia diz assim, e ele viu que era bom, não era perfeito. Então o que acontece? A ideia da morte, o conceito da morte já existia antes que Adão e Eva caíssem. A morte foi, podemos dizer assim, criada como a consequência de uma possível desobediência. That's amazing. Isso é profundo. O conceito da morte já existia como a consequência de uma possível desobediência a Deus. E essa ideia de morte, entende? A gente pensa assim, morte, esse corpo morre e o espírito volta para Deus que o deu. Mas existem outras classes de morte, né? Por exemplo, existe morte cerebral, que a pessoa morreu cerebralmente, ou seja, perdeu a consciência, não obstante o corpo continua funcionando, com máquinas ou sem máquina. É uma classe de morte. Existe a morte espiritual, que é eterna, né? Que é chamada segunda morte. A pessoa morre no corpo, sem Cristo Jesus, e aí então a pessoa pega e vai para o inferno. Essa é a segunda morte. Agora, se esta morte que Deus está falando a respeito é a morte como consequência da desobediência a Deus, esta morte, e vocês vão ter que me acompanhar aqui o meu pensamento, esta morte não é necessariamente neste momento igual à morte que foi ou seria declarada àqueles seres que se rebelaram no céu. A razão sendo que os seres que se rebelaram na habitação divina não tinham corpo para morrer fisicamente. Não obstante, quando Deus fala assim que certamente morrerão, eu creio com toda a certeza absoluta. Quando eu digo assim, eu creio, não eu estou falando eu acho, eu creio com certeza absoluta que Deus estava falando de duas mortes aqui, duas mortes, que era a morte espiritual e eterna e que era a morte física. Então, vamos lá, diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, come on, não vai morrer, você não vai morrer, come lá que eu garanto para você que você não vai morrer. E a serpente diz assim, porque Deus sabe que no dia, essa palavra dia é importante, a gente já viu num estudo no passado, essa palavra dia, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
conhecedores do bem e do mal. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, porque eu preciso ver uma coisa aqui em Gênesis. Então, deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Ok, aqui. Porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa palavra dia, como a gente já viu no passado, lá olhando 2 de Pedro, não, 1 e 2 de Pedro, diz que um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se a gente entende isso literalmente, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então, quando diz assim, quando Deus diz lá, porque no dia quando vocês comerem desse fruto vocês vão morrer, Deus não errou. Deus falou corretamente. Porque se um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, e a gente vai em Gênesis capítulo 5, diz assim, que todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Então se um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, Adão morreu naquele dia. Isso parece ser um detalhe não importante, mas é incrivelmente importante para que nós possamos entender todas as coisas, que também no final das contas, a história dessa humanidade, como eu já disse no vídeo passado, a história dessa humanidade são 6.000 anos que estão a ponto de acabar, e o sétimo dia, que seriam o ano 7000, né? Seria o ano do milênio. Então são 6 dias de criação, 1 de descanso. 6.000 anos, que são referentes aos 6 dias, a era dessa humanidade, a história desse mundo. Vem a grande tribulação, Jesus volta antes da grande tribulação, a igreja arrebatada. Aí Jesus volta depois da grande tribulação, nós voltamos com ele e começa o milênio. Nós então reinamos com Deus no milênio, que é uma coisa extraordinária, que eu vou falar a respeito depois disso. No final tudo se acaba, o diabo é lançado no lago de fogo, os seus demônios e blá blá blá, infelizmente as pessoas também. E então a eternidade continua, ok? Num novo céu e numa nova terra. Então esse detalhe de um dia e ser 1000 anos e 1000 anos ser um dia é incrivelmente importante para que a gente possa entender o calendário de Deus, porque a gente não pode ficar empurrando esse negócio com a barriga, como os pastores fazem. Toda geração empurra o negócio com a barriga. Não, é para a próxima geração. Jesus vai voltar, mas ninguém sabe. Eu entendo isso. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas Deus disse, Jesus disse, e Jesus é Deus, ele falou assim, vocês têm que colocar atenção. Somente o Pai sabe o dia e a hora, mas vocês têm que olhar nas estações do ano. E a gente tem suficiente informação na Bíblia para basicamente chegar a certas conclusões bem plausíveis. Então quando diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ok. Se vos abrirão os olhos. O que significa isso? É a capacidade de ver ou de tomar consciência de algo através dos sentidos. Aqui, os olhos. Então, eu vou tirar meu óculos e vou mostrar minha feiura para vocês. Não se assustem, ok? Não desliguem o vídeo. Mas eu tirei meus olhos. Meus óculos. Tirar os olhos, oh my lord. Ok. Tirei meus óculos. Então, eu vou fechar meus olhos. Quando eu fecho os meus olhos, eu vejo nada mais nada. Eu vejo nada. Tá tudo pretinho aqui. Eu não vejo nada. Quando eu abro os meus olhos, aí tá meio ofuscado, aí vem a tecnologia, me dá um óculos, aí eu consigo ver. Ok? Então eu vejo algo que antes estava oculto para mim, porque os meus olhos estavam fechados. Ok? Então, este ver com os olhos não são estes olhos, mas se vos abrirão os olhos, se está falando a respeito dos olhos da consciência. Se toma uma
consciência de algo que existia, mas por causa dos olhos da mente, do espírito estarem fechados, não se podia ver. Então, quando se fala a respeito de se vos abrirão os olhos, estamos falando a respeito de um assunto sensorial, de percepção ou entendimento. Deixa eu correr aqui para o próximo slide, porque eu creio que vai ser bom para nós aqui. Se vos abrirão os olhos. Se algo existe, mas você não sabe que esse algo existe, este algo existe para você? Pensa nessa pergunta. Se algo existe, mas você não sabe, e você não sabe porque seus olhos estão fechados, seus olhos da mente, da sua consciência, do seu espírito estão fechados. Se algo existe, mas você não sabe que esse algo existe, este algo existe para você? Sabe qual é o meu ponto aqui? Meu ponto aqui é esse. Satanás não estava mentindo. Satanás não estava mentindo quando ele disse o que ele disse aqui. No dia que vocês comerem disso, se vos abrirão os olhos. Ou seja, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ganhar percepção, uma percepção global, universal, completa. E vocês vão entender o que é bem e mal. Serão conhecedores de bem e mal, que a gente vai entender essa palavra conhecedores em um momento. O que me deixa dizer isto com completa certeza, como eu disse anteriormente, o mal não entrou no mundo por causa da queda de Adão e Eva. O mal já estava no mundo antes de Adão e Eva. Agora, isso deveria ser um pensamento óbvio e lógico, porque se a serpente estava no jardim do Éden, que estava neste mundo, e a serpente era algo mal, antes de Eva cair, a serpente já estava no jardim, significa que antes de Eva cair, o mal já existia neste mundo, não obstante, nem Adão nem Eva tinham consciência ou percepção para fazer a distinção do que era bem e do que era mal. Então, o que acontece? Tudo existia naquele jardim, tudo existia naquele mundo, bem e mal. Se lembra que Deus criou tudo e ele disse assim, é bom, não é perfeito. Porque perfeito seria se mal não existisse no que foi criado. Como o mal existia naquilo que foi criado, então era bom. Então o mal já existia. E como o mal já existia, o que era necessário para que Adão e Eva fossem como Deus era nada mais abrir os olhos. Até aqui, Satanás não mentiu. Ele não mentiu. Ele só não disse toda a verdade. Sereis como Deus em conhecer o bem e o mal, mas completamente sem nenhum recurso para fazer nada com este conhecimento. E mentiu a respeito de que eles iam morrer. Porque eles morreram. A gente não tem nenhum record a respeito de quantos anos a Eva tinha quando ela morreu, mas a gente pode assumir que ela morreu antes de 1000 anos. A gente sabe que Adão morreu com 930 anos, ou seja, naquele mesmo dia. Um dia, 1000 anos, 1000 anos um dia. Se abriu os olhos e eles então ganharam a experiência sensorial do mundo como o mundo verdadeiramente era. O que significa que antes de Adão e Eva cair, o mal já existia e Deus tinha um plano para tratar com o mal, mas por causa da ação de Satanás, da serpente, no jardim, Deus então, não é um caso que ele teve um plano B, porque Deus é onisciente e onipresente e tudo isso, ele então executou o plano que é o plano da salvação. E a gente vai chegar ao ponto que a gente vai dizer por que o inferno é necessário e por que é necessário uma certa quantidade de pessoas no inferno sofrendo eternamente. Existe uma razão. Não é só porque a pessoa não aceita Jesus como Senhor e Salvador que a pessoa vai para o inferno. É necessário que um certo número de pessoas estejam no inferno sofrendo eternamente juntamente com Satanás e os outros que estão lá.
Okay? Agora, diz aqui, a gente vai pular esse como Deus. Diz aqui, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa é uma habilidade, conhecer é uma habilidade cognitiva, ou seja, habilidade mental. Existe uma expressão em inglês que a gente diz assim, ignorance is a bliss. Ignorance is a bliss. Ou seja, ignorância é uma maravilha. E olha, é verdade. Uma pessoa ignorante é feliz. Não tô fazendo discriminação, não. Mas você vê aquele povo ali no boteco da esquina, tomando uma pinguinha, com um violão, ou o que seja, cantando um sambinha, ignorante de tudo o que está acontecendo. Comendo sua feijoada, sua carne seca. Ignorância é uma alegria. Até que você paga a consequência por ser ignorante. Existe uma diferença entre ignorante e estúpido. Ignorante é uma pessoa que não sabe, ela simplesmente não tem o conhecimento de algo. O estúpido é aquela pessoa que ela até mesmo tem um conhecimento, mas ela tem um problema moral. Ela tem um problema de caráter. Okay? Então, essas pessoas que estão ali no boteco da esquina tomando pinga e tocando violãozinho, um sambinha, comendo sua carne seca e blá blá blá, como meu tio tinha um barzinho lá em São Paulo, que algumas vezes eu ia lá para ver ele trabalhar. É interessante porque ignorância. Os olhos do ignorante somente são abertos quando ele morre. Os olhos do ignorante somente são abertos quando ele morre. Os olhos do estúpido já estão abertos. Ainda assim, ele continua na sua estupidez. Sabe por quê? O estúpido é uma pessoa necessária na sociedade. Para fazer as maldades que nós vemos na sociedade a cada dia. Por exemplo, Judas foi estúpido. Ele não foi ignorante. Ele foi estúpido. Porque ele conhecia a verdade. Mas ele procedeu em trair a Jesus ainda sabendo quem Jesus era. Isso é e foi completa estupidez. Agora, o que aconteceu aqui é que por uma questão de criação e escolha divina, Adão e Eva eram ignorantes, ou seja, lhes faltava a capacidade mental, a habilidade cognitiva e a habilidade mental para conhecer a diferença entre o bem e o mal, ainda que o bem e o mal estivessem na cara deles. Ou seja, a propensão de Adão e Eva antes da queda era sempre fazer o bem. Sempre fazer o bem. Eles ganharam então essa habilidade, que é este sentido interior dos olhos da mente, dos olhos do espírito, serem abertos. E eles se fizeram como Deus. E é interessante que o próprio Deus, se você vai lá em Gênesis capítulo 3, 22, vai dizer assim que o Senhor Deus, Yahweh Elohim, ou Yahvé Elohim, que é muito interessante, porque se você vê um vídeo meu no passado, você vai ver que eu digo que Elohim é nada mais uma expressão que significa seres que não têm uma existência material, são desencarnados. Okay? E Deus é desencarnado. Bom, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho já é encarnado. Agora, o que acontece? Quando você vai em Gênesis 3, 22, diz Yahweh Elohim. Então, identifica Elohim, porque Elohim, a tradução literal de Elohim, significa deuses. Deuses. E identifica esse deuses como Yahvé. Então, disse Yahvé Elohim. E a gente vai chegar nesse assunto de Deus e deuses no futuro. Sim, existem outros deuses. Existem outros deuses. E Deus, Yahvé, Elohim, diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Certamente Deus aqui não está falando
com o Deus Pai falando com o Filho, com o Espírito Santo. Deus não necessita informar, Deus Pai não necessita informar Filho e Espírito Santo do que está acontecendo. Ok? Por exemplo, se meu dedo, que é carne, ok, osso, sente uma dor, eu não preciso parar e falar para mim mesmo: Sérgio, o seu dedo está com dor. Meu dedo tem dor, todo o meu ser sente a dor. Então, todo o meu ser sabe o que acontece quando algo acontece comigo. Algo aconteceu com Deus no sentido de que a ordenança dele foi quebrada. Então, o ser triuno, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sabia o que tinha acontecido. Então, Deus aqui não está falando com a Trindade, ele está falando com o que nós vamos ver no futuro profundamente, seu concílio divino. Os exércitos do céu, como é traduzido na Bíblia em português, que é uma tradução completamente errada. Lord. Ok. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor, ou seja, com a habilidade mental, a habilidade cognitiva de conhecer o bem e o mal. Uau! Satanás não mentiu. Ele mentiu a respeito das consequências. Mas hoje nós somos como Deus nesse sentido. Olha que interessante. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, exceto algumas coisas. E entre elas, a habilidade cognitiva de conhecer o bem e o mal. Incrível. 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 O problema é que nós não temos nenhum recurso, depois de conhecer o bem e o mal que Adão e Eva fizeram lá, nós não temos nenhum recurso para lidar com este bem e o mal e com algo que essa desobediência trouxe, que é a morte, que é a separação de Deus, que é a morte espiritual e também a morte física. Então Satanás não mentiu. Olha, Satanás não precisa mentir o tempo todo, ele só precisa mentir algumas vezes. Só precisa mentir algumas vezes. É como a história de 3 demônios que estavam lá para se graduar com o PhD deles, né, o doutorado, na Universidade do Inferno. E eles tinham que defender a sua dissertação diante de Satanás. E Satanás chegou lá e falou assim: ok, eu li a dissertação de vocês e eu quero fazer uma pergunta. Somente uma pergunta para cada um. Para você, número 1, Demon 1, como você vai ajudar a nossa causa lá na Terra? E o demônio número 1 disse assim: eu vou assustar eles. Satanás disse: você é trouxa, rapaz. O que é isso? Eles não têm medo, não. Sim, a maioria tem medo até de ver uma sombra de uma pulga, mas muitos deles, eles não têm medo, não. Eles não têm medo, eles vão confrontar você e falar assim: sai daqui, seu safado, sai daqui. Entendeu? E aí eles clamam no nome daquele. Aí não tem chance. Não, desaprovado, volta a estudar. Aí ele falou assim: você, Demo 2, li sua tese, sua dissertação, o que você vai fazer para ajudar a nossa causa na Terra? Aí o demônio número 2 falou assim: eu vou falar que você não existe. E Satanás falou assim: mas que ignorância. Eles sabem que eu existo. Eu e os outros que já se graduaram, já apareceu lá milhares de vezes. Existe evidência histórica, existe evidência bíblica, científica, existe evidência sobrenatural, existe evidência de tudo quanto é classe que eu existo. Mas que ignorância. Você não entende. Todos esses anos você não entendeu? Que vai falar que eu não existo? Eu existo, eles sabem que eu existo. Ok, reprovado. Volta lá estudar e ver se você aprende alguma coisa. Chegou o terceiro. Aí Satanás falou assim: demônio número 3, Demo 3, o que você vai fazer para ajudar a nossa causa lá na Terra? Aí o demônio número 3 falou assim: Satanás, eu vou chegar lá naquelas igrejas e vou dizer que eles estão fazendo um ótimo trabalho. Satanás deu aquela risada e falou assim: muito bem, aprovado. Vai lá e diz para eles que eles estão fazendo um excelente trabalho. E é isso que acontece. As igrejas hoje em dia estão fazendo coisas absurdas achando que é um bom trabalho.
e enganadas, porque elas mesmas se batem nas costas dizendo assim: uau, que trabalho nós fizemos hoje, uau, que concerto nós tivemos hoje, uau, que programa nós tivemos hoje. Satanás, eu vou dizer a eles que eles estão fazendo um muito bom trabalho. Este é o engano de Satanás. E os cristãos hoje em dia, além de terem a habilidade cognitiva e a habilidade mental de conhecer entre o bem e o mal, eles estão cegos a respeito do bem e do mal dentro da própria igreja. Vamos continuar aqui. Esse foi o slide que a gente já viu. Aí diz assim: porém, colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o descendente dela. Well, essa tradução aqui já deu uma interpretação, porque no original hebraico não está escrito assim. Deveria ler assim: entre a sua descendência e a descendência dela. Quando diz aqui, e o descendente dela, quem traduziu isso, que eu acho que é a Almeida Revista e Atualizada. Eu uso algumas vezes a Almeida Revista Atualizada e algumas vezes a Nova Almeida Atualizada. Eu acho que essa aqui é a Almeida Revista e Atualizada. Isso aqui já é uma tradução com uma interpretação para conectar com Jesus. Não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. A não ser se você tem uma agenda. Sem dúvida, por ler a próxima sentença, a gente sabe que está conectando com Jesus, porque disse assim: este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então a gente sabe que está falando de Jesus. Não obstante, entre Eva e Jesus foram milhares de anos que passaram, 4.000 anos que passaram para chegar a esta semente. Semente. Aqui se diz descendência. Possivelmente uma melhor tradução é semente. Além de que descendência está bem. Mas semente é a tradução mais aceitada e é o que a palavra, na realidade, significa. Se você for lá, significa que a palavra zeror, quase que como zero, que significa semente. Semente é muito interessante, porque esta palavra semente é usada para Eva, mas a semente é uma parte do núcleo de uma planta que propaga a espécie. Uma parte do núcleo de uma planta que propaga a espécie. Entre parênteses aqui, se isso é realidade em relação a Eva, sim, existe uma grandíssima possibilidade que Adão e Eva foram os primeiros humanos na Terra e daí saiu todos os demais. Porque existe aquela teoria que quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou toda a humanidade. Existe uma possibilidade disso, mas lendo este versículo, o que a gente vê é que o próximo versículo que a gente vai ler é que de Eva saiu toda a humanidade, porque é uma parte do núcleo de uma planta que propaga a espécie. Não obstante, o que é interessante também, ainda que essa palavra seja usada para Eva, a ideia de semente vem daquela ideia de semen, que seria o esperma do homem na mulher, que entra no ovo, e aí então nasce a criatura, o ser humano. Mas essa palavra é usada para a própria mulher, que é interessante. É algo interessante. Razão? Eu não sei. Mas foi como Deus quis usar. Não obstante, não apaga a ideia de que Eva tinha uma semente, uma descendência. Agora, pergunta, quem era a semente? Ou quem é a semente de Eva? A gente sabe de Jesus. Tudo bem. Mas não para aí. Quem é a semente de Satanás? Eu ouvi um pastor, que eu ouço alguns pastores aí no Brasil, e ele disse assim: a semente de Eva é uma certa linhagem de seres humanos. E a semente de Satanás é aquela linhagem de seres humanos que não aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Sabe qual é o problema? O problema é assim. Eu vou falar em inglês e tentar traduzir para o português, porque algumas coisas em inglês não se traduzem literalmente para o português ou qualquer outro idioma, mas aqui nos Estados Unidos a gente diz assim, por exemplo, em relação à Bíblia. The Bible was written
to them and for us. The Bible was written to them and for us. Ou seja, a Bíblia foi escrita para eles, mas para também o nosso benefício. É a melhor maneira de se traduzir. O que significa isso? Significa que a Bíblia foi escrita para uma audiência específica. Essa audiência específica, quando a gente lê, por exemplo, Gênesis, que nós estamos lendo agora, essa audiência específica era o povo de Israel. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Então, ele escreveu para um certo grupo de pessoas que tinham uma cultura, uma língua, uma visão global. É para o nosso benefício. Mas o que nós não podemos fazer é pegar a nossa consciência moderna, nossa mente moderna, e tentar interpretar a palavra de Deus com a mente do homem do século XXI. Não faz sentido. É como eu querer pegar a República de Platão e ler a República de Platão com a mente do homem moderno. Você não ganha todo o conhecimento que Platão queria te dar. Não faz sentido. Você tem que ler de acordo com quem escreveu, o autor, e a audiência, porque aquela audiência entendeu o que era exatamente o que o autor estava falando. Ainda que existiam e existem mistérios, como diz Daniel, e a gente vai chegar em Daniel um dia desses, que algum desses mistérios seriam revelados lá no futuro, que é os nossos dias. Não obstante, isso não nos dá, como homens e mulheres do século XXI, a liberdade de ir em textos antigos e interpretar os textos de acordo com a nossa experiência. Agora, deixa eu mostrar por que eu digo isso. Porque se você vai a Gênesis capítulo 3, versículo 20, diz assim: e deu o homem, Adão, o nome a Eva, que era sua esposa, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Então, lendo sem parar, diz assim: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de quem? De todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos, sejam seguidores de Deus, Yahvé, Elohim, Yeshua, Meshiach, ou não. Ou seja, de Deus, Yahvé, ou de Jesus, o Messias, sejam eles, todos os homens, seguidores ou não, todos são descendência de Eva. Ponto final. O que o pastor disse, que os seguidores de Jesus são descendência de Eva e os não seguidores de Jesus não são descendência de Eva, é uma ignorância. Esse mesmo pastor disse o seguinte, que a Bíblia se auto-interpreta. E ele mesmo entra em contradição em dar uma interpretação para justificar a sua posição doutrinária, teológica e denominacional. Todos os seres humanos são descendência de Eva. Alguns seguem a Cristo e outros não. O que é óbvio é que os humanos são a semente de Eva e não da serpente. Então a pergunta é: quem é a semente de Satanás? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Love and Peace, paz e amor. Sérgio Bento, PS82 português. Tchau, tchau.